Fala meu povo, Luciano Matos na área. Hoje vamos bater um papo aí, né, para você que tá desanimado, que é de família pobre, você que é de família pobre, você aí que estudou em escola pública a vida toda, você aí que não tem perspectiva, poxa, como eu compro meu carro? Como eu compro minha casa? Como eu faço a minha viagem, uma viagem de avião, uma viagem dos meus sonhos, né? Eu consegui, cara, sabe como? Sabe como? Eu sou de família pobre, né, família humilde, consegui fazer várias viagens aí. Hoje eu tenho o meu carro, tenho minha casa, inclusive mais de uma, né? Graças ao serviço público. Eu estudei, passei no concurso público e consegui, né? E mudou a minha realidade. Eu sou ex-mototaxista, sou ex-engraxate. Antes da gente bater esse papo, clique aí no gostei, se inscreva no canal, no botãozão vermelho aqui abaixo do vídeo com o nome inscrever, isso é de graça, não chega boleto na sua casa. Me siga no Instagram, @lucianomatos19. É muito importante que me siga no Instagram. Então vamos lá, sem muita ladainha, sem muita churumela, né? E eu trabalhei na minha infância, já engraxei sapato, já vendi picolé no carrinho, né? Meu primeiro trabalho foi vendendo, na verdade, geladinho, certo? Algumas cidades aí, né, a nomenclatura é outra, din-din, laranjinha, aqui a gente chama de geladinho, né? Vemos muito isso na periferia, nas casas, residências da periferia, né? A placazinha, quando eu fazia ronda na PM, aí passava nesses bairros mais periféricos, tinha lá a placazinha, né? Vende-se geladinho, vende-se laranjinha, tal. Até hoje, quando eu vou fazer uma intimação, né, na Polícia Civil, eu ainda vejo isso. Então minha infância foi de trabalho, trabalhei na infância, cara. Já peguei frete na feira, tá certo? Engraxei sapato que eu falei, né? Geladinho, picolé, frete na feira. Já fui chapa descarregar caminhão na minha adolescência, né? E o último trabalho, antes de eu servir o exército, fui mototaxista. Então também fui mototaxista e fui servir o exército, né? Fiquei 4 anos no exército, houve aquele engajamento, né? Então a remuneração melhorava significativamente se comparado aí com a remuneração do recruta à minha época, que hoje me parece que o recruta ganha até, né, acho que um salário mínimo. Na minha época era menos de um salário mínimo e muito, para você ter uma ideia, né? Então utilizei a remuneração de engajamento, que era aproximadamente 2 salários mínimos na época, né? 2 mínimos, e paguei a faculdade, fiz a faculdade, né? Foi o que começou a mudar a minha vida. Faculdade, comecei a entender como funciona o concurso público, porque existiam servidores, muitos policiais militares, inclusive, na minha turma, né? Aí eu tenho que ser servidor público, eu tenho que passar em um concurso, sem falar que no Exército também, eu trabalhando na área administrativa, eu vi ali, né, muita gente, inclusive tinha um sargento Davi, ele estudando para outros concursos públicos e ele de carreira, e mesmo assim estudando, o cara está estudando ainda, né? Já é de carreira aqui, já foi aprovado no concurso da ESA, já pagou a etapa dele, ganhou uma remuneração razoável aí, e mesmo assim está estudando, está correndo atrás. Então, é isso que eu tenho que fazer, né? É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que estudar para concurso público. Aí comecei, né? Comecei a minha vida de concurseiro. Foi chato pra caramba. Foi ruim pra caramba. Eu não sabia nada, cru, nem sabia como estudar, né? Eu imaginava que os estudos para concurso público, né, fosse igual a leitura de um livro, né? Tava até fazendo a leitura desse livro aqui, A Arte da Guerra, né? Por exemplo, você pega um livro, você começa aqui do início e vai até terminar. Eu fazia isso com as disciplinas, acredite se quiser. Eu pegava uma apostila, né, e lia a apostila igual se faz a leitura de um livro comum, né? Pega do começo e vai indo, sem uma organização, sem girar a matéria, que é importante, Chechelento, você girar a matéria. Então tem que ter um plano de estudos, uma organização ali para girar a matéria, né? Para você estudar X, uma quantidade específica de português, por exemplo,
de informática, por exemplo, para quem estuda aí para o concurso da PM, da Bahia, né? Uma quantidade específica aí de direito constitucional, de direito penal, por exemplo, para você ir girando e aos poucos você pegando tudo, não ficar só uma matéria, quando acabar essa disciplina eu vou para outra, não, porque quando você chegar na última disciplina já esqueceu praticamente tudo da primeira e da segunda, tá certo? Então não é dessa forma, estudava de forma errada. Só que aí eu fui aprendendo. Na minha época não tinha igual o YouTube aqui com essas dicas de forma gratuita aí, né? Que hoje temos muitas dicas aqui, até porque na época nem internet tinha. Eu não vou mentir para você, na época da minha faculdade, internet raridade, cara. Raridade, internet. Conseguia pesquisar alguma coisa na própria faculdade, que eu fazia uso da internet na faculdade, né? Fazia uso da internet no quartel, no local de trabalho. Agora, na minha casa, eu morava numa kitnet, né? A realidade é essa, lá em Barreiras. Não tinha internet, não tinha condições de pagar uma internet, então ficava sem, pô, tá certo? Passei por isso, né? Então, trabalhava o dia todo no exército, que é puxado. À noite, cansado, ia para a faculdade, né? À noite, cansado, ia para a faculdade, nem comia em casa, até porque eu não sei fazer nada também em casa, né? E chegava na faculdade, comia sopa na cantina. Tinha uma sopa lá, um preço até bom, barato, né? Acessível. Eu comia minha sopa antes da aula, né? E ia para a faculdade, cara. E quando eu voltava da faculdade, eu estudava um pouco para concurso público. Na época eu estava estudando para o CFO da PM da Bahia, né? Começando ali, aprendendo, vendo a apostila, gostei muito dessa apostila. E na época foi a apostila, né? Já estudei também por videoaula, mas só depois que eu saí do exército. Aí eu pedi baixa lá para ficar mais focado, né, nos estudos. Comecei um estágio, um estágio remunerado, foi o que me manteve também, né? Senão eu nem terminaria a faculdade, eu não vou mentir para você. É tanto que no último semestre, cara, eu nem tinha condições de pagar a faculdade. Olha aí, tá uma coisa aí que eu nunca falei aqui na internet. No último semestre, foi isso mesmo, no nono semestre, né? Eu não tinha condições, o dinheiro acabou, porque eu tinha saído do exército para estudar. Só que aí eu passei na PM e demorou de chamar, enrolou, né? Ficou enrolando, que muitos passam isso. Passam no concurso, fica enrolando pra caramba e o dinheiro acabou. Eu tinha até uma moto, uma Bros, né? Que eu comprei na época do exército e tal. Vendi a moto para pagar a faculdade, né? Falei, aqui eu fico, tal, e o dinheiro foi acabando, eu sei que acabou, cara. Aí eu fechei só a matrícula, né? Porque aí eles não podiam me impedir de estudar, porque não pode, né? Fazendo a matrícula lá, pronto, você vai entrando, você tem direito aí o semestre todo, né? Então, no último semestre foi pancada, mas consegui, cara. Consegui, né? Família, pô, minha mãe cozinheira, né? Meu pai lavrador, moro em roça, sempre estudei em escola pública a vida toda, trabalhei na infância, conforme eu falei no início do vídeo, né? Ruim, era burro em sala de aula. Quem é colega meu aí, da minha turma, do nível fundamental e médio, sabe disso, cara. O quão ignorante eu era, né? Ainda não sou inteligentão aí, mas eu consegui, cara, passar em concurso público, consegui passar na OAB, né? Passei na OAB, inclusive, estudando em casa, tá certo? Consegui passar em concurso público, estudando em casa também. E o recado que fica aqui é que se você não desistir, você também passa, né? O recado que fica aqui é que eu mudei minha vida, porque quando eu estava, mesmo fazendo faculdade, mas no exército, o pensamento era, poxa, eu vou logo tirar a categoria D. Eu hoje tenho uma habilitação, a CNH, na categoria D justamente por isso. Na época, né, meu pensamento era o quê? Se eu sair do exército aqui, porque todo ano renovava o contrato. Às vezes, dependia do pessoal do exército, né, e dependia de mim. Eu querendo, renova, né? Eles querendo, renova. Eles não querendo e eu querendo, aí não tem como renovar, né? Só que aí eu pensei, poxa, eu não posso ficar desempregado, porque tem que bancar a faculdade, né? Tem que bancar certas coisas. Então, tirei, posso trabalhar como motorista aí, caminhão, lá em Barreiras mesmo, tal. Então eu desenrolava, né? Sempre pensando, poxa, eu tenho um dinheiro suficiente para pagar
tanto tempo de faculdade. É difícil, talvez você esteja passando por isso, né? E eu passei por isso, cara. Né? Era contado ali, poxa, eu tenho 2 anos aqui garantido de faculdade e tal. Era ralado, né? Aí vou planejar aqui mais como eu faço e tal. E consegui. E mudei de vida, né? Talvez se eu tivesse desistido lá atrás, hoje ainda eu era mototaxista, né? Ainda era mototaxista. Nada contra quem é mototaxista. Eu fui, né? Tinha uma moto e tal, mas talvez eu não teria meu carro, talvez eu não teria minha casa, talvez eu não teria viajado para tantos lugares que eu já viajei, que eu já conheci, né? E que pretendo agora em 2020 conhecer novos lugares aí, tá certo? Concurso público mudou a minha vida e eu tenho certeza que também mudará a sua se você não desistir. Para o vídeo não ficar muito longo, clique aí no gostei, se inscreva no canal, me siga no Instagram, @LucianoMatos19. Forte abraço, tamo junto. Valeu e até a próxima, se o bom Deus nos permitir.